Fala, meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui, fechou? Turma, pela primeira vez, de verdade, pela primeira vez mesmo, eu já falei pra vocês que eu não costumo fazer roteiro, eu não costumo pensar em estrutura de vídeos, nem nada disso, né? Eu penso num tema, basicamente, sei lá, o vídeo de semana passada, eu já tava uns 3, 4 dias pensando sobre o tema, sabe? E eu vou formulando na minha cabeça algumas ideias, alguns raciocínios assim, e eu tento trazer na hora ali quando eu vou fazer o vídeo. Mas pela primeira vez essa semana, cara, foi uma semana assim que eu não consegui, tipo, pensar no que eu falaria aqui, no que tipo de tema que eu traria aqui. Justamente porque, cara, agora eu tô numa fase assim de trabalho bem mais intensa do que eu tava, sei lá, 3 meses atrás. Então, eu tô fazendo parte de mais projetos, eu tô dentro de projetos que estão com uma carga de trabalho muito mais intensa. Então, meio que eu não consegui parar pra pensar no que eu faria, sabe? Puta, vou produzir lá pro YouTube, mas o que eu falo? Cara, eu não consegui formular na minha cabeça uma ideia. E eu comecei a pensar sobre como que tá minha rotina ultimamente, sabe? Eu falei, cara, tá uma rotina bem intensa de trabalho, então eu tô tendo que conciliar meio que o trabalho com a vida pessoal, com o estudo, e obviamente 80% tá sendo depositado no trabalho. E o que eu posso falar sobre isso? O que eu posso falar sobre isso? E, cara, eu fiquei pensando muito que, sei lá, nesses últimos dias, assim, eu tô trabalhando muito, tô dormindo pouco, não tô me alimentando da melhor forma possível, tô conseguindo treinar como eu faço todos os dias, mas eu não tô numa fase muito equilibrada, sabe? E eu comecei a pensar como que, cara, eu já tô assim tem algum tempo. E como que meio que a gente consegue lidar com essas coisas, sabe? A gente consegue ter muita disposição pra fazer todas essas coisas. E eu comecei a pensar sobre um tema, cara. Eu já vi muita gente falando sobre isso e meio que veio muita confirmação dessas coisas que eu vi as pessoas falando e que de fato fez muito sentido, sabe? De que, cara, quando a gente é novo, o maior ativo que a gente tem é quando a gente é muito novo, sabe? Por quê? Cara, dificilmente, tá? Não que não tenha, e o inverso também é verdadeiro, mas eu acho que a tendência, e a grande maior parte das pessoas, elas têm muito menos disposição. Você com 40 anos de idade tem muito menos disposição do que uma pessoa com 20, né? E quando a gente fala disposição, a gente consegue englobar uma série de coisas. Então, uma disposição mesmo física, sabe? De trabalhar muito, dormir pouco e fazer isso por repetidas datas. Então, você trabalha muito todos os dias, dorme pouco, você dorme 4, 5 horas por noite por não sei quanto tempo, por meses, por anos, talvez. Você meio que não colhe todos os erros e todas as consequências dessa decisão que você toma que uma pessoa de 40 anos colheria, sabe? A intensidade de erro e de consequência eu acho que é muito menor quando você é mais novo, porque você tem muito mais tempo para recuperar esse tipo de coisa, sabe? E a sua própria fisiologia, eu acho que ela te ajuda muito nisso, te dá muitas vantagens por conta disso, né? E eu fiquei pensando muito sobre esse tema, eu falei, cara, eu acho que é um tema muito interessante da gente conversar e eu tentar trazer alguma coisa que seja mais relacionada a isso daqui, tá? Cara, primeiro, partindo do ponto de que, sei lá, a juventude ela é muito boa, ser jovem é um dos maiores ativos que a gente tem, e tem algumas coisas que eu acho que justificam e que mantêm esse ponto de pé, tá? Primeiro, eu já citei, que é a questão da fisiologia em si, né? A gente tem ao nosso favor essa questão da gente ter muito mais disposição física, uma disposição um pouco mais mental pra gente fazer esse tipo de coisa, pra gente trabalhar muito, pra gente fazer tudo isso e conseguir lidar com essa falta de descanso, com essa falta de equilíbrio, quando a gente é mais novo, tá? Segundo, eu acho que tem muitas coisas na nossa vida, assim, que de fato levam muito tempo pra gente construir, que de fato demandam da gente, exigem da gente muito trabalho, muito estudo, muita disposição, de- um, um- muita, fugiu a palavra da cabeça, mas depositar muito mais tempo nisso, e que são coisas que levam muito tempo pra ser construídas, sabe? Então é muito diferente você tentar criar uma empresa aos 20 anos de idade do que você tentar criar uma empresa aos 40 anos de idade. A não ser que você seja uma pessoa que tem uma extrema experiência, que tem uma extrema bagagem de conhecimento com você, e você vai fazer isso aos 40. Aí você consegue fazer muito melhor do que uma pessoa de 20. Mas se você não tem nenhuma base de conhecimento, você não sabe como funciona o negócio, você nunca tomou nenhuma decisão na sua vida parecida com essa, e você vai concorrer com uma pessoa que está fazendo a mesma coisa que você, só com 20 anos de diferença, a tendência é que você perca, tá? E eu tenho certeza disso, a tendência é que você perca. Porque a pessoa com 20 anos de idade, ela tem muito mais capacidade de aprendizado que você, a pessoa de 20 anos de idade, ela tem muito mais tempo para colher frutos daquele erro que você, e ela tem atrelado a ela muito mais responsabilidades que não são prioridades do que uma pessoa de 40 anos de idade. Isso quer dizer que a pessoa de 40 anos de idade não consiga fazer nada? Longe disso, tá? Mas é uma realidade muito diferente de uma pessoa de 20 anos de idade. E isso não é novidade para ninguém, tá? E que mesmo essas responsabilidades que você tem aos 40 anos de idade, eu acho que muitas vezes, por elas ser prioridades, então, por exemplo, vamos supor, você tem 40 anos de idade, você tem filhos, você tem uma esposa, você tem casa, você tem uma série de contas atreladas a você, tipo de coisa, você tem custo alto. Cara, é muito difícil você parar e você dar um all-in de verdade. Você falar, mano, eu vou ligar o foda-se pra tudo aqui, vou pegar todo o meu salário, vou investir no novo negócio. Você não consegue fazer isso porque você tem responsabilidades, sabe? E uma pessoa de 20 anos, ela não tem isso.
Então, não que seja um impeditivo para você, mas que por ser uma coisa que é prioridade, talvez você use isso como justificativa para não fazer alguma coisa que você queira fazer, tá? Então, todas essas coisas, cara, que todo mundo quer, ser muito bem sucedido financeiramente, ter uma carreira muito boa, ter um relacionamento muito bom, ter ali um equilíbrio de vida muito bom e chegar numa fase da sua vida em que você fala, puta que pariu, eu tô muito bem aqui, tudo isso demanda muito tempo, sabe? E esse tempo, basicamente, eu acho que ele exige da gente muita intensidade de construção. E que é muito mais fácil você fazer isso dos 20 aos 30 anos de idade do que você fazer dos 30 anos de idade aos 40 anos de idade, tá? E eu percebo muito isso, cara. Porque assim, hoje, sei lá, igual eu falei no começo do vídeo, cara, eu tô numa fase assim, sei lá, de uns meses pra cá que eu tô trabalhando muito e dormindo muito pouco. Então, dormindo muito pouco é o quê? Tipo, sei lá, é 5, 6 horas, no máximo 6 horas por noite, mas geralmente é 5 horas por noite. Então, e assim, eu me sinto muito cansado, obviamente. Às vezes eu sinto que eu tô precisando parar um pouco e relaxar um pouco, não ficar no computador, não trabalhar tanto e esse tipo de coisa. Mas eu sinto que eu consigo lidar com isso de uma maneira muito mais frequente, sabe? E eu sinto que à medida que o tempo vai passando, então, por exemplo, hoje eu tenho 24 anos de idade. Eu sinto que com 20 anos de idade, obviamente, eu tinha muito mais disposição. Eu conseguiria fazer isso com muito mais intensidade se eu tivesse 20 anos de idade do que eu tenho hoje, sabe? Então, reconhecer se você é novo, se você tem entre 20 e 30 anos de idade, reconhecer que você dá conta de fazer todas essas coisas que são intensas, enquanto você ainda é novo e que talvez você fazer isso depois fique um pouco mais difícil, é um ativo muito importante na sua vida, tá? Então, cara, reformular essa ideia de que a gente, sei lá, puto, o cara tem 20 anos de idade e o cara colocou na cabeça dele que ele tem que curtir, que ele tá na fase de curtição, que ele tem que trabalhar ali, e aí ele fica no emprego que ele não gosta, e esse tipo de coisa, tal, 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 e aí chega no final de semana ele vai curtir a vida. Cara, é uma percepção totalmente errada. Cada um vive a vida do jeito que quer, né, obviamente, mas acho que é uma percepção muito errada, porque, puta, você vai curtir o quê, velho? Você não fez nada da sua vida, você não construiu nada, você não mora nem na sua própria casa, o que que você vai curtir, velho? O que que você vai fazer? Você não... O que que você fez de bom pra você ou para as pessoas que vão depender de você lá na frente, sabe? O que que você construiu pra garantir que essas pessoas elas fiquem seguras em volta de você, sabe? Que é garantir que essas pessoas de fato elas tenham conforto, esse tipo de coisa. Então, é uma percepção totalmente errada. Eu acho, e é a minha opinião, a opinião do William, não é uma coisa verdade, mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a pegar um pouco mais de consciência, um pouco mais de maturidade e que a gente tem uma capacidade física mesmo de lidar com as nossas responsabilidades, que comigo começou a acontecer ali por volta dos 20, 21 anos de idade, eu acho que é de total responsabilidade e de total dever da nossa parte começar a construir alguma coisa que demanda mais do nosso tempo, da nossa atenção, para que a gente chegue nos 30 anos de idade é, muito mais com aquela coisa de colher um pouco mais daquele resultado, ter muito mais fruto daquilo que a gente começou a fazer, do que o inverso, do que a gente inverter as coisas. Então vamos curtir a vida primeiro e depois a gente deixa para fazer alguma coisa. Isso não vai funcionar, tá? Porque, primeiro, à medida que o tempo passa, você tem uma capacidade de aprendizado e uma neuroplasticidade muito menor do que você teria, tá? Então, a tendência é que o seu próprio corpo ele não responde da mesma forma do que se você fosse mais novo. E fica muito mais difícil você conseguir construir alguma coisa, conseguir boas oportunidades, conseguir se conectar com as pessoas. Se você é uma pessoa que chega nos 30 anos de idade sem ter feito nada e basicamente você é considerado uma pessoa fracassada, entre aspas, tá? Eu sei que é uma palavra foda, mas, cara, quando você é novo e você decide sair do seu emprego, e aí você quer abrir um negócio, uma coisa que você tanto quer, por exemplo, sei lá, quando eu trabalhava CLT e aí eu gostava muito de carro. E eu falei, cara, isso é real, tá? E eu falei, cara, vou tentar um negócio novo aqui. Comecei a lavar carro. Cara, é muito bonito, porque as pessoas elas olham pra você e ela fala, caramba, que esse menino vai longe. Esse cara, ele tá tentando fazer uma coisa que muitas pessoas não fazem. Então as pessoas te olham com orgulho. As pessoas olham pra você como uma pessoa inteligente. Puta, que pessoa inteligente. Essa pessoa tá com 20 anos de idade, tá fazendo o próprio negócio dela, tá fazendo ali, não tá dependendo basicamente de um salário que pagam pra ela, esse tipo de coisa. Então você é visto de uma forma boa. Agora imagina eu, William, com 35, 38 anos de idade, decido sair do meu trabalho para abrir uma barra rápida. As pessoas não te veem da mesma forma, tá? As pessoas não te veem da mesma forma e isso é uma coisa muito real. E a maneira que as pessoas te veem, você pode falar que isso não importa, esse tipo de coisa, e você pode até não lidar ou lidar muito bem com isso, mas isso impacta de alguma forma, cara, porque você tem um pouco menos de oportunidade, tá? Então, caso você faça alguma coisa que não dê certo aos 38 anos de idade e vá procurar um emprego, para você se realocar no mercado é muito mais difícil, tá? Do que se você fosse mais novo. Então, a gente tem que ter consciência de que à medida que o tempo passa e a gente não faz nada, o tempo não está ao nosso favor, o tempo ele está contra a gente, porque as coisas elas tendem a ficar mais difíceis e para que a gente colhe uma vida boa, exige muita intensidade, né? E exige muito tempo de construção, porque não é da noite pro dia que você constrói uma vida financeira muito boa, não é da noite pro dia que você tem um relacionamento muito bom, não é da noite pro dia que você basicamente constrói uma empresa muito lucrativa, esse tipo de coisa. Essas coisas exigem muito de você, sabe? Então você não vai conseguir fazer isso com a mesma performance que você faria se você fosse um pouco mais novo, tá? Então, cara, onde que eu quero chegar assim que eu fiquei pensando muito?
Novamente, cada um tem a sua percepção, cada um vive a vida do jeito que quer, do jeito que quer, né? Mas eu acho que ter essa consciência e reconhecer que a gente está numa fase de plantio e não numa fase de colheita, não tentar inverter a ordem, eu vou curtir primeiro para depois começar a plantar alguma coisa, é uma ideia totalmente errada, sabe? Então, eu acho que quando você é novo, você tem muito mais disposição, você tem muito mais coisas ao seu favor, as pessoas te olham de uma forma muito mais diferente, e tudo isso em conjunto, todas essas coisas englobadas, quando você vai empilhando tudo isso, fica muito mais fácil você fazer uma série de coisas, tá? Do que se você fosse muito mais velho, tá? Então, cara, novamente, cada um enxerga as coisas do jeito que quer, cada um decide, toma as próprias decisões da forma que quer, mas eu olho as coisas muito desse jeito, tá? Eu olho de uma maneira que essa fase entre 20 e 30 anos de idade, que é a fase que eu estou na minha vida, deve ser uma fase que eu não devo ficar me dando muito o direito de curtir a vida, me dando muito o direito de vou fazer o que eu quero da minha vida, afinal o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero e esse tipo de coisa. Eu acho que é uma percepção muito errada e eu acho que deve ser encarada como uma fase de vida de construção, em que você não deve se dar o direito de ficar curtindo a vida, você não deve ficar se dando o direito de cara, eu vou fazer o que eu quero, ou não vou fazer nada, até porque depois eu posso fazer alguma coisa. Eu acho que as consequências disso vão ser muito ruins, e talvez você não consiga lidar com as consequências disso, não consiga retornar a fazer aquela coisa que você ficou adiando quando você é um pouco mais velho, tá? Então, cara, isso é muito por exemplo, tem um amigo próximo meu que é bizarro, obviamente eu não vou citar nomes, mas ele, sei lá, ele tem a mesma idade que eu acho que ele é até um pouco mais velho, acho que ele tem 25, 26 anos, e cara, ele tá no mesmo emprego, sei lá, há 5 anos. O problema é que a realidade do cara é uma realidade que permite com que ele faça uma série de coisas que ele quer fazer, ele tem vontade de fazer, mas ele não tem coragem de fazer. Então, por exemplo, ele não é casado, ele não paga aluguel, ele não tem filhos, ele não tem uma série de responsabilidades que deveriam ser prioridades caso ele tivesse. E ele fica amarrado, ele não tem coragem de pedir demissão, e ele não gosta do trabalho, ele não gosta dos momentos do trabalho, ele acha que ele não é remunerado, ele acha que ele não é valorizado da forma que ele deveria ser, mas ele simplesmente não toma decisão. E eu acho que não ter consciência sobre isso é uma coisa que talvez poderia mudar, sabe? Então, não ter a consciência de que, cara, você tá numa fase que você tem permissão para fazer isso. Os seus erros, eles custam muito menos, você tem muito mais tempo para lidar com aquele erro do que você vai ter lá na frente, sabe? Então, você tentar um negócio aos 20 não dá certo, cara, você pode voltar, você pode se realocar no mercado, você pode tentar entrar em alguma coisa só para você conseguir uma grana extra até que você consiga voltar e tentar algum novo negócio de novo. Então, é uma fase que a gente tem literalmente todo o tempo do mundo para fazer coisas novas. Todo o tempo do mundo pra gente errar, pra gente lidar com esses erros, pra gente aprender com esses erros e a gente englobando na gente mesmo, empilhando cada vez mais maturidade na gente, empilhando cada vez mais na gente habilidades, e que tudo isso lá na frente vai ser a consequência de tudo isso lá na frente, né? Vai ser a probabilidade é que seja um resultado muito melhor, sabe? Aí, quando você chegar nessa fase de idade que você já construiu alguma coisa, você já se lascou muito lá atrás, e você já conseguiu construir em você não só um patrimônio intelectual, mas um patrimônio basicamente real mesmo, você tem uma condição legal, você tem uma casa bacana, esse tipo de coisa, aí sim eu acho que você deve e pode se dar liberdade para curtir aquilo que você construiu. Mas você olhar e falar, vou curtir, vai curtir o quê? Se você não fez nada, é uma coisa, eu acho uma coisa muito bizarra, tá? Então, é uma parada, assim, um tipo de assunto que eu parei pra pensar há cerca de 2 anos atrás. E, cara, obviamente, 100% de certeza, pensar dessa forma, ter essa consciência foi uma coisa que me deu um estalo muito grande, sabe? De que, puta, eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso fazer alguma coisa agora. Porque à medida que o tempo passa, as coisas vão ficando cada vez mais difícil. Não é esse mar de flores que todo mundo fala que é, tá? Porque a gente tem muita gente que chega na idade, a pessoa fica muito frustrada e a pessoa. Ela até tenta te aconselhar, de falar, cara, é uma fase da sua vida muito boa, você deve aproveitar da melhor forma possível, porque depois que você chega não é fácil, etc, etc. Então, eu acho que por falta de maturidade mesmo, sabe? Por falta às vezes, da nossa imaturidade, a gente que é muito novo, a gente não consegue enxergar as consequências disso. Então, a gente vai adiando. A questão é que o tempo passa e a tendência das coisas vai ficar cada vez mais difícil. Então, cara, novamente, eu juro pra vocês, eu pensei nisso agora, antes de gravar esse vídeo, eu acabei de pensar nisso. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? E a base desse pensamento foi que eu falei, caramba, velho, hoje mesmo, tipo, ontem eu fui dormir muito tarde, hoje é segunda, né? Ontem eu fui dormir muito tarde, porque eu fiquei até tarde fazendo umas paradas de copa aqui. E eu fiquei pensando, puta, eu dormi tão pouco, velho. E eu acordei aqui, eu tô me sentindo com muito sono, mas eu ainda tô na disposição de fazer, e eu tô fazendo isso há um bom tempo, sabe? Eu fiquei pensando, cara, como seria se eu tivesse essa mesma rotina que eu tenho daqui a 10 anos. Eu com 35 anos de idade, sabe? Será que eu teria a mesma disposição para fazer isso? Será que as pessoas elas me olhariam de uma forma que as pessoas me olham hoje, tá? Não tô falando que ninguém me olha com um ar de orgulho nem nada disso, tá longe disso. Mas tô falando que será que eu teria as mesmas oportunidades, por exemplo, de
abrir uma call com um cara e falar, cara, eu tô começando aqui a prestar serviço no digital, eu saí do meu emprego que era assim, eu não estava satisfeito por causa disso, eu tô disposto a aprender. Será que esse cara me olharia da mesma forma se fosse um cara barbado, com 38 anos de idade, falando isso pra ele, e ele fosse um cara muito mais jovem do que eu? Então é muito difícil, velho. É muito difícil, sabe? Eu acho que existe toda uma fantasia que a gente cria, em que a gente pode simplesmente deixar as coisas para depois e que a gente não precisa se preocupar com isso porque a gente consegue recorrer isso depois. E existe a realidade das coisas, sabe? E a realidade é muito diferente dessa fantasia que a gente cria pra gente mesmo, sabe? Eu acho que no fim a gente só cria uma série de desculpas que a gente quer se manter o máximo confortável possível. E a gente não toma decisão, e a gente não faz o que precisa ser feito, e a gente vai adiando, vai adiando, vai adiando. E a gente não gosta de passar por momentos de desconforto, sabe? Ninguém quer trabalhar muito, ninguém quer passar a maior parte do seu tempo literalmente trabalhando, sem estar curtindo a vida, esse tipo de coisa, sabe? Então, cara, é basicamente isso. Enfim, cada um vive a vida da forma que quer, cada um toma as decisões que quer, mas, novamente, eu acredito que se você assiste os vídeos aqui do canal, a probabilidade de você pensar da mesma forma que eu e você até concordar com as coisas que eu falei é muito grande, sabe? Então, acho que ser novo é um dos maiores ativos que você tem. E é uma fase em que você tem ali basicamente toda a disponibilidade, todos os recursos e não recursos que você precisa para você construir alguma coisa de fato de valor. Aí, quando você construir alguma coisa de valor, quando você construir um patrimônio bom, quando você conseguir garantir uma segurança e um conforto para as pessoas que estão à sua volta, aí você aproveita, velho. Não vai inventar as coisas e falar que vai aproveitar a vida com 20 anos de idade, porque você não fez nada aos 20 anos de idade, sabe? Você acabou de sair da casa dos seus pais praticamente, então o que você vai aproveitar da vida? Então, turma, é basicamente isso. Hoje foi um vídeo, na verdade tá na média, né? 16, 20 minutos, o tempo de vídeo que eu costumo falar aqui. Mas foi um assunto que eu tava pensando muito agora, e literalmente por conta da correria e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante deixar destacado isso daqui, tá? Porque se você for um pouco mais novo, é muito importante que você se conscientize. Já se você é uma pessoa um pouco mais velha, tem mais de 30, 35 anos, eu acho que tem uma probabilidade de você ter uma compreensão maior sobre isso, sabe? E essa compreensão, eu literalmente uso a palavra compreensão porque muita gente mais velha do que eu, com 35, 40 anos de idade, já chegou em mim e já falou sobre esse tipo de coisa. Então você percebe que elas compreendem que de fato é uma fase importante, que de fato deve ser uma fase que você deve cultivar boas coisas e não colher, porque você não colher, mas basicamente aproveitar a colheita porque você não colheu nada ainda, sabe? Você está plantando. Então, acho que é uma percepção extremamente importante que você deve ter, e é uma percepção que, obviamente, cara, eu passaria e vou passar para um filho meu. Então, é uma coisa que eu acho que vale um destaque muito importante, vale sim o pensamento e a conscientização sobre esse tipo de assunto, fechou? Turma, é isso. Acredito que não tem mais nada para falar sobre esse assunto. Então, novamente, desejo uma ótima semana para você, tá? Que seja uma semana muito proveitosa, que você consiga cumprir tudo que você estabeleceu para si. E vamos para cima, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, porque, novamente, estamos numa fase de plantio, não estamos numa fase de curtição. A gente vai curtir quando a gente chegar lá depois dos 30, quando a gente tiver com uma vida muito bem estabelecida, quando a gente tiver resultados muito grandes. Aí a gente para curtir tudo isso que a gente conseguiu plantar e conseguiu colher. Fechou? Até mais e até o próximo vídeo.